Bom, vocês pediram e eu vim falar de Westworld. How many times have you died? Aí, errou, tá começando mais um vídeo, eu sou o Gabriel Gnan e eu já vou deixar avisado aqui, logo nesse comecinho de vídeo, que esse vídeo vai ter spoilers sobre o terceiro episódio de Westworld. Tudo que aconteceu durante esses 3 episódios vão ser falados por aqui agora, então se você não assistiu ou se você não tá acompanhando, vê o videozinho que eu fiz indicando a série, que tá aparecendo o link aqui pra você. Lá eu te explico por que você deve assistir a série. Então você vai lá, assiste a série, depois você volta aqui pra gente ver e conversar sobre muitas teorias, muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas que podem ou não acontecer no futuro dessa série. Isso eu já vou deixar bem claro também. Nem tudo que eu for falar aqui possivelmente vai acontecer na série. A gente sempre tem que ficar com a cabeça aberta, pensando que talvez aconteça, talvez não. Tá, vamos começar falando do nome do episódio. O nome do episódio é The Stray, que significa disperso, uma coisa que não tá no lugar certo, que é o que tá acontecendo na série, que os robôs estão com a cabeça em outro lugar, alguma coisa não tá certa ali. O episódio ele é dirigido pelo Neil Marshall, o mesmo cara que fez Abismo do Medo em 2005, que é um filme de terror meio gore, assim, ele mexe com uma parada meio filme B, tanto que se você for pensar esse episódio aí, ele tem bastante sangue e violência, né? Ele tem 2 momentos em especial que são bem pesados. Uma dessas cenas é o Ted sendo atacado por várias pessoas ali, que eu vou explicar mais pra frente. Outro momento é o episódio de um dos robôs pegando uma pedra e amassando a cabeça, logo após ele escutar uma das pessoas que trabalham no parque dizendo: nós só precisamos da cabeça dele. É um tanto estranho, né? Você pensar que um robô destruiu a própria cabeça para não ter a cabeça pega. Mas enfim, isso aí a gente vai aos poucos, vamos lá, começando do básico. Esse episódio em questão, ele respondeu algumas coisinhas, pouquíssimas coisinhas, mas levantou muito mais questões do que entregou alguma coisa. Primeiro vamos começar que nos outros episódios a gente estava muito envolvido com a parada do labirinto, e isso ainda não tá muito bem explicado. A gente tem isso do labirinto, do Homem de Preto está indo atrás do labirinto, mas a gente não sabe o que tem naquele labirinto, se é uma saída, se é uma resposta, se é uma linha de código, se é uma pessoa, porque tem uma pessoinha no labirinto, né? No desenho do labirinto em si tem uma pessoinha que, como símbolo da série, também tem. A gente não sabe o que tem no final desse labirinto, mas a gente sabe que existe a busca por ele, é um desafio a mais dentro do parque, vamos dizer assim. Mas acho que a questão que mais foi levantada durante todo esse episódio foi durante uma discussão entre o Dr. Ford, que é o personagem do Anthony Hopkins, com o Bernard, que é quem é Arnold. A gente para e pensa quem é esse Arnold, porque de acordo com o Dr. Ford, em suas lembranças, em que mostra apenas ele mesmo rejuvenescido com um puto efeito legal, diga-se de passagem, mas o Dr. Ford ele só cita, fala: o Arnold foi um cara que me ajudou a criar, ele tava aqui no começo e depois ele morreu dentro do parque. Só que aí já começa as questões, né? Tá, mas ele morreu, desapareceu, quem ele era, por que não mostrou o rosto dele? E já cria uma teoria logo de cara de que ele é o Homem de Preto, o Men in Black, se você quiser falar em inglês. Mas aí a gente também entra numa questão, né? O Homem de Preto, por que ele seria o Arnold? Por que ele estaria atrás do labirinto? Isso talvez não faça muito sentido, só se o labirinto tiver a solução pro triângulo, pra pirâmide que ele construiu, né? Onde os robôs iam passando de estágio para estágio até chegar no último estágio, que era a consciência plena, que ele nunca descobriu. Mas não faria sentido, alguém tinha que ter colocado esse labirinto lá para isso fazer algum tipo de sentido. A gente sabe que o Homem de Preto ele tem total acesso a qualquer coisa dentro do parque, e ele é um cara que pode fazer qualquer coisa lá dentro também. Ele é livre para fazer qualquer coisa. Ele tem carta branca para fazer qualquer coisa. Isso dá até base um pouco para a teoria de que ele seria o Arnold, né? Porque ele é um dos criadores, então ele tem total controle, ele pode fazer o que ele quiser dentro do parque. Faz sentido. Uma outra teoria que eu vi na internet foi de que o próprio Dr. Ford poderia ser o Arnold. Isso aí é meio confuso se eu for falar assim, mas enfim, vou explicar. Nos 2 primeiros episódios, o Dr. Ford vivia conversando com os robôs como se eles fossem humanos. E nesse episódio ele quis deixar claro de que os robôs são apenas robôs. Ele chega a cortar o rosto de um dos robôs apenas para provar pro funcionário de que aquilo é um robô, ele não sente dor. Só para fazer isso. Mas nos outros episódios ele tava lá bebendo uma cerveja com um cara, depois ele tava conversando com um garotinho no segundo episódio, sempre tratando-os normalmente, como se fossem humanos mesmo. Ele sente como se fossem humanos ali do lado dele. Mas agora ele quis provar, e aí a gente gera essa dúvida. Se ele quis provar tanto que eles são apenas robôs, então não seria uma forma meio de se proteger, porque os funcionários deles estariam tão próximos da verdade, assim, de descobrir algo sobre aqueles robôs, sabe? É uma teoria maluca, mas eu quis citar porque essas coisas aconteceram com o Dr. Ford nos episódios, e é sempre bom a gente ficar prestando
atenção nisso. Eu tô muito curioso quanto ao labirinto em si, porque a gente não sabe muita coisa sobre ele. A gente sabe que o Homem de Preto tá atrás desse labirinto, e agora que talvez a Dolores vá atrás desse labirinto também. As informações que nós temos ainda, pra mim, assim, são muito difíceis de ter uma noção pra eu poder criar uma teoria, sabe? Eu acho que nem as teorias que estão na internet, por enquanto, fazem muito sentido quanto ao labirinto. A gente sabe que, de acordo com aquela menininha que teve a mãe assassinada pelo Homem de Preto, existe uma relação entre o rio, uma cobra. Foi uma parada meio, uma frase que ela disse em questão lá, que foi meio, como posso dizer assim, foi meio ambígua, não dava um significado real pro labirinto, mas parece que o Homem de Preto entendeu. Estão criando milhões de teorias em cima dessa frase que ela disse, mas enfim, a frase em si tem a ver com o labirinto. Essa é a única coisa que a gente sabe. E também sobre aquela constelação, né, que estava sendo esculpida pelo lenhador, que apareceu nesse episódio. Ela estava sendo esculpida e aquela constelação talvez tenha a ver com o labirinto também. Talvez tenha a ver com o fato de, seguindo a constelação, você vai encontrar algo que tenha referência como o rio que a garotinha falou, que na verdade não é um rio, né, é um rio de sangue. Ela diz algo assim. Eu não quero falar muito sobre o labirinto agora, eu quero esperar ter mais outros episódios para mostrar um pouco mais do que pode vir a ser esse labirinto, se ele é uma saída, o que ele vai significar, porque pra mim, até agora, o Homem de Preto, ele tá lá e pode fazer o que ele quiser, mas ele parece estar preso ali. Esse é um detalhe que me deixa com uma pulga atrás do olho, porque ele tá preso ali, cara. O labirinto seria a saída pra ele? O labirinto seria a forma de criar consciência nos robôs? Seria... Enfim, isso tá muito complicado, né? Esse episódio é muito voltado pra Dolores também, né? Tanto que existem duas cenas, assim, que são principais pra ela. Uma é que ela tá com o Ted e ela quer aprender a atirar, mas ela não consegue porque ela é fisicamente incapaz de atirar, de puxar o gatilho de uma arma, porque ela não foi programada pra aquilo. Mas depois de uma conversa com o Bernard, parece que as faíscas bateram dentro da cabeça digital dela ali, e ela teve algumas memórias, flashbacks, ou não. Calma que depois eu vou chegar nessa outra teoria, umas espécies de flashback mostram o Homem de Preto e o personagem que é o Trevor do GTA, que ele é o Trevor, sempre vai ser assim. Pelo que eu vi aqui, o nome do personagem é Rebus ou Rebus, vou chamar de Rebus. Na cena em questão ele vai estuprar a Dolores, mas ela acaba pegando a arma que estava no bagulho dele, que eu esqueci o nome disso, caraca, eu sou muito burro. Mas enfim, a Dolores acaba tirando a arma dele e atira nele. Uma parada que ficou meio assim, que eu fiquei em dúvida, mas revendo algumas cenas do episódio eu prestei mais atenção, foi que primeiro eu pensei que aquela arma em questão era aquela mesma arma que ela tinha guardado na gaveta e que depois havia sumido, pelo que parece. Mas parece que não, porque ele procura a arma, mas não acha, e ela atira nele. Ela foi capaz de atirar naquele momento. E logo depois também existe uma cena em que um cara atira nela e ela sente o tiro na barriga, mas aí ela pisca e não tem nada e a cena acontece novamente, que também pode ter já acontecido. Isso é um detalhe assim que tá muito, você fica muito, o que tá acontecendo? Por quê? Vamos lá para a teoria agora do passado e presente, que algumas coisas fazem sentido, outras não. Muitas coisas acontecem pra Dolores, parece que passam dias pra ela. Dias, assim, diversos dias, mas pra alguns outros personagens parece que tá tudo acontecendo no mesmo dia. A gente já viu pelo menos umas 4 vezes, acho que só em um episódio, mais ou menos, a cena da Dolores indo pra casa dela pra acontecer a história dela, a narrativa que tem em cima dela. A gente já viu isso diversas vezes durante esses 3 episódios apenas, diversas mesmo. E isso sempre parece que se passam em vários dias, mas o William, que ele chegou no segundo episódio, parece que passou pouquíssimo tempo ali pra ele dentro daquele parque. E eu juntei isso com essa parada que parece que passa um pouco dias pra ele, também com outra teoria, com a teoria do passado e do presente, que o William seria o Homem de Preto. E o William tá ali há muito tempo. Tudo bem que essa teoria pode ter caído, como estão falando por aí. Eu acho que ela pode ser melhor desenvolvida, essa teoria, porque agora, no atual momento, ela caiu por terra por conta de que a Dolores teve um flashback, pelo que parece, do Homem de Preto naquela mesma cena, que acho que é a abertura do primeiro episódio. A cena inicial, acho que é uma das cenas iniciais do primeiro episódio, e ela tem esse flashback. Então essa teoria meio que cai, porque depois ela encontra o William, né? Então não faria muito sentido. Mas a teoria de que existem linhas paralelas e que a gente não tá acompanhando na ordem correta, faz um sentido pra mim. Isso até envolveria as
prostitutas que tem lá, mas é umas coisas muito mais complexas. E essa teoria do passado e do presente também é outra, como o labirinto, que eu quero esperar pra ver mais. Porque pra mim agora a teoria não dá pra crer nela agora. E também não dá pra também falar que não, ela é completamente idiota, porque talvez faça algum sentido. E pra finalizar, vamos falar da cena em que o Ted ganha uma nova narrativa e que ele leva e vai enfrentar o vilão Watts. É o Watts, né? Acho que é. Essa cena em questão me fez pensar algumas coisas, porque ela realmente, se você for pensar direito, ela é meio maluca. Porque, em certo... Beleza, o Ted ele é um anfitrião e estavam com eles alguns convidados. Tinha uma mocinha em questão, que talvez ela seja importante mais pra frente, que ela se dispersa do resto do grupo, pelo que parece ela se salva no final, quando o Ted é atacado. Eu não sei se essa mocinha, ela é anfitriã ou convidada. Eu acho que ela é convidada, pela forma que ela tava agindo. Mas quando o Ted é atacado naquela nova narrativa, parece que ele não é atacado pelo grupo do cara que ele tava perseguindo. Parece que ele é atacado por um grupo diferente. Porque chega um momento, cara, que ele começa a atirar e os caras continuam vindo pra cima. É uma cena tenebrosa até, mano. Tipo, viajando totalmente. Parece como se eles fossem zumbis e estivessem indo em cima dele, sabe? Pra matar. E a cena acaba ali com ele sendo morto violentamente. Essa cena também me deixou bem cabreiro. Eu quero saber o que aconteceu com o Ted. Todo episódio ele morre, isso que é legal, né? Mas enfim, essas são algumas cenas em questão que eu achei importante comentar. E algumas teorias malucas. Eu quero saber o que esse grupo é. Eles pareciam uma espécie de índios, alguma coisa assim. Não sei. Parecia que aquilo ali não tava se encaixando com o contexto geral da série de Velho Oeste, sabe? Eu não sei. Eu fiquei meio, tipo, o que tá acontecendo agora? E será que esses caras são mesmo o grupo do cara que o Ted tava perseguindo? Porque eu realmente acredito que não. Enfim, você vai embaixo agora, comente suas teorias. Na semana que vem nós vamos nos encontrar novamente pra falar sobre mais um episódio de Westworld. Se você gostou, dê um joinha. Eu espero que você tenha gostado. Pode teorizar à vontade aí. Estamos livres pra pensar coisas malucas aqui, porque Westworld é maluco. Muito obrigado por assistir até agora e tchau! O Neil Marshall, esse cara que fez Abismo de... Caraca, do Medo. É tão difícil assim falar Abismo do Medo. É difícil.